Existe uma linguagem que o Espírito Santo adora ouvir, mas que a maioria dos cristãos nunca disse de verdade. Não é oração bonita, não é versículo decorado, é algo muito mais simples. E quando você aprender a falar assim, tudo muda. Existe uma pergunta que poucos se atrevem a fazer em silêncio, longe dos cultos e das músicas. Uma pergunta honesta, que toca o fundo da alma. Por que algumas pessoas vivem uma intimidade com Deus que parece sobrenatural, enquanto outras, mesmo frequentando a igreja há décadas, sentem que o Espírito Santo está distante? A resposta não está na quantidade de horas de oração, não está no número de versículos memorizados, está naquilo que você diz ou deixa de dizer ao Espírito de Deus. Está nas palavras que você pronuncia com o coração, nas confissões que você faz na quietude, nos reconhecimentos que abrem portas que nenhuma chave humana consegue abrir. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, que abalou Londres inteira com o peso da palavra de Deus, ensinava que a relação com o Espírito Santo não se constrói com performance religiosa. Ela se constrói com autenticidade, com a coragem de dizer ao Espírito aquilo que a alma verdadeiramente sente, sem pose, sem máscara, sem o verniz de espiritualidade que muitos usam para esconder um coração ainda fechado. Spurgeon pregava que o Espírito Santo é sensível, não frágil, sensível. Ele se move onde há abertura real. Ele habita onde há honestidade genuína. Ele responde onde há um coração que não está tentando impressionar, mas que está de verdade se rendendo. E esse é o ponto que vai guiar cada palavra desta mensagem. A Bíblia, em João 4:24, diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Duas palavras que carregam um peso imenso. Não em aparência, não em ritual. Em verdade, essa verdade que começa no interior, que não engana, que não performa, que não finge ter o que não tem. É com essa verdade que o Espírito Santo se move. E é exatamente por isso que hoje vamos falar sobre as 5 coisas poderosas que o Espírito Santo adora ouvir, mas que nem todos dizem. Talvez por orgulho, talvez por desconhecimento, talvez por medo do que vai acontecer quando essas palavras forem ditas de verdade. A primeira dessas 5 coisas é o reconhecimento da própria dependência. São palavras simples, mas que custam muito para quem ainda carrega o peso da autossuficiência. Eu não consigo sem ti. Não como fórmula, não como protocolo de oração aprendido na escola dominical, mas como quem sabe, no fundo do coração, que sem o Espírito Santo, o caminho é escuro e as forças são insuficientes. Vivemos em um tempo que glorifica a independência, que celebra quem se virou sozinho, quem não precisou de ninguém, quem subiu sem ajuda. E esse espírito de época entra pelas janelas da alma, sem que a gente perceba. Ele vai moldando a forma como a pessoa ora. E muitas vezes, a oração vira um monólogo de quem já decidiu o que quer, e apenas pede a assinatura de Deus embaixo. Spurgeon dizia que a oração verdadeira começa com o esvaziamento do eu, que o vaso que já está cheio de si mesmo não tem espaço para ser preenchido pelo alto, e que o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, não força a entrada onde não há espaço aberto pela vontade humana. Jesus deixou isso claro em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, não os que fingem pobreza, não os que se humilham na frente dos outros para ganhar aprovação. Os que realmente se reconhecem vazios diante de Deus, e nessa pobreza real, encontram uma riqueza que o mundo não conhece. E quando você chega diante do Espírito Santo, com esse esvaziamento genuíno, com esse reconhecimento honesto de que você precisa dele em cada detalhe da sua vida, em cada decisão, em cada relacionamento, em cada manhã que começa, algo acontece. Uma porta se abre, uma presença se aproxima, uma paz desce que não tem explicação natural. Pense no filho pródigo da parábola de Lucas 15. O momento em que tudo mudou para ele não foi quando chegou à casa do pai, foi antes. Foi quando, no meio dos porcos e da fome, ele entrou em si mesmo e reconheceu que precisava voltar, que não conseguia sozinho, que a independência que ele tanto queria havia se transformado em miséria. Esse momento de reconhecimento é o que o Espírito Santo adora ouvir.
Não a chegada perfeita, não o discurso bem elaborado, mas o coração que finalmente parou de fingir que está bem quando não está e que se volta para Deus com toda a verdade da sua condição. Nas próximas partes desta mensagem, vamos descobrir as outras 4 coisas que o Espírito Santo adora ouvir. Cada uma delas tem o poder de transformar a sua caminhada, de abrir dimensões da presença de Deus que talvez você nunca tenha experimentado. Se esta palavra chegou no momento certo para você, se você sente que Deus está falando através dela, se inscreva agora neste canal e clique no sino. Toda semana trazemos pregações que vão às raízes da fé, sem superficialidade, sem entretenimento vazio. Você não vai querer perder o que vem por aí. E se você deseja aprofundar sua intimidade com Deus de forma prática, no primeiro comentário fixado abaixo, você encontra o link para o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance, só você e Ele. Vale cada página. Quando o reconhecimento da dependência abre a primeira porta, o Espírito Santo começa a mover-se. Mas existe uma segunda coisa que ele adora ouvir, e que muitos cristãos passam anos sem dizer de verdade. Uma palavra que parece simples, mas que carrega dentro dela o peso de uma decisão que muda trajetórias inteiras. O perdão pedido com o coração partido. Não estamos falando de um pedido de desculpas apressado antes de dormir. Não estamos falando de uma confissão automática repetida por hábito, sem que o coração realmente sinta o que a boca está dizendo. Estamos falando daquele momento em que a alma para, olha para dentro com honestidade absoluta e reconhece: eu errei, eu me afastei, eu escolhi o meu caminho quando deveria ter escolhido o teu. O Salmo 51 é um dos textos mais poderosos de toda a Escritura, justamente porque é um grito de alguém que desceu ao fundo da própria falha e não tentou se esconder. Davi escreveu: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não há defesa nessas palavras, não há justificativa. Há um homem diante de Deus, completamente exposto, pedindo o que não merece. E Deus respondeu. O Espírito Santo não se afastou diante daquela confissão. Ele se aproximou, porque a confissão verdadeira não afasta a presença divina. Ela a atrai. Ela abre espaço para que o Espírito entre e faça o que somente Ele pode fazer: restaurar. Existe uma diferença enorme entre saber que você errou e sentir no fundo do ser o peso desse erro. Muita gente vive no primeiro estágio, o conhecimento intelectual da falha, sem que isso mova o coração de verdade. Fica no arrependimento de superfície, aquele que dura até o próximo culto e depois volta ao mesmo ciclo. O Espírito Santo adora ouvir o segundo tipo, o arrependimento que dói, que transforma, que não quer voltar para o mesmo lugar. Em 1 João 1,9, a palavra é clara e cheia de promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o que está escrito: purificar de toda injustiça, não de parte, não das falhas que julgamos menores, toda injustiça. A limpeza que o Espírito Santo opera quando houve uma confissão genuína é completa e é gratuita, não por mérito nosso, mas pela fidelidade dele. Há pessoas que carregam por anos um peso que poderia ser entregue em minutos diante do trono da graça. Guardam mágoa consigo mesmas, envergonham-se demais para se aproximar de Deus. Acham que erraram tanto que a presença do Espírito já não é para elas. Isso é uma mentira que o inimigo planta com precisão cirúrgica, porque ele sabe o que acontece quando um coração arrependido se lança diante de Deus sem reservas. A parábola do filho pródigo não termina na sujeira do chiqueiro, termina em festa, em abraço, em manto e anel e banquete. O pai correu ao encontro do filho ainda enquanto ele estava longe, porque o coração do pai já estava virado para o filho desde o primeiro instante em que ele decidiu voltar. Deus não espera que você chegue perfeito. Ele corre ao encontro do coração partido que está voltando. E aqui está um ponto que precisa ser dito com clareza. O Espírito Santo também adora ouvir o perdão que você oferece aos outros. Lucas 11:4 registra as próprias palavras de Jesus.
Perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Existe uma conexão espiritual profunda entre o perdão recebido e o perdão oferecido. Quando você guarda rancor, você fecha uma torneira, e a presença do Espírito Santo flui com muito mais dificuldade num coração represado por mágoas antigas. Pense em alguém que você ainda não perdoou de verdade, não com a boca, com o coração. Alguém cujo nome, quando vem à mente, ainda aperta o peito. O Espírito Santo adora ouvir quando você, com toda a dificuldade que esse momento exige, abre a mão e diz: Senhor, eu perdoo. Não porque eles merecem, não porque a dor passou, mas porque tu me perdoaste primeiro, e eu não posso segurar o que tu já soltaste. Esse ato de perdão não é fraqueza. É uma das atitudes mais sobrenaturais que um ser humano pode praticar, porque ela contraria tudo que a carne quer fazer. A carne quer guardar, quer lembrar, quer cobrar. O Espírito que habita no crente quer soltar, restaurar, abrir caminho para que a graça flua sem obstáculos. Quando você diz ao Espírito Santo, eu me arrependo de verdade, e eu escolho perdoar de verdade, você não está apenas pronunciando palavras. Você está removendo pedras do leito de um rio, e a água volta a correr com força, levando consigo tudo que estava estagnado, tudo que estava apodrecendo, tudo que havia sufocado a sua alegria por tempo demais. Essa é a segunda coisa que o Espírito Santo adora ouvir. Que ela prepara o coração para a terceira, que talvez seja a mais esquecida de todas, mas que tem o poder de virar de cabeça para baixo a sua experiência com Deus. O arrependimento limpa, o perdão restaura. Mas existe uma terceira coisa que o Espírito Santo adora ouvir, e que talvez por isso mesmo seja a mais negligenciada na vida de muitos crentes. Uma coisa que não custa nada pronunciar, mas que transforma tudo quando dita com o coração cheio: a gratidão verdadeira. Não a gratidão de protocolo, não o obrigado, Senhor, dito no início da oração como quem cumpre uma formalidade antes de chegar ao que realmente quer pedir. Estamos falando de uma gratidão que para, que olha, que enxerga e que reconhece com espanto genuíno que a mão de Deus nunca parou de agir, mesmo nos momentos em que você não a estava percebendo. Há uma tendência profundamente humana de só perceber o que falta. A mente foi construída para identificar o que está errado, o que está incompleto, o que ainda não chegou. E quando essa tendência não é disciplinada pela fé, ela transforma a vida espiritual numa lista interminável de pedidos. E o Espírito Santo, que adora habitar num coração que reconhece as bênçãos já recebidas, vai encontrando cada vez menos espaço para se mover. A palavra em 1 Tessalonicenses 5,18 não deixa margem para interpretação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não nas coisas boas, não quando a vida está fácil e as orações foram respondidas da forma que você esperava. Em tudo, inclusive no que dói, inclusive no que não faz sentido ainda, inclusive na espera que parece não ter fim. Isso não é uma exigência cruel, é uma revelação profunda. Porque quando você agradece em meio à dificuldade, você está declarando algo que vai muito além do sentimento do momento. Você está declarando que confia em quem está no controle. E essa declaração de confiança é uma das coisas que mais movem o coração de Deus. Pense no profeta Abacuque. Ele vivia em meio a uma nação em colapso, via a injustiça prosperar ao redor, clamava a Deus e parecia não ouvir resposta. E ainda assim, no 3º capítulo do seu livro, ele escreveu palavras que desafiam toda a lógica humana. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado nos estábulos, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não havia razão visível para a alegria, mas havia uma escolha deliberada de olhar além do que os olhos físicos enxergavam e agradecer a Deus, não pelas circunstâncias, mas por quem Ele é. Essa é a gratidão que o Espírito Santo adora ouvir. A que não depende de colheita, a que não espera o milagre para agradecer, a que agradece antes, durante e depois,
porque sabe que Deus é bom independentemente do que a vida está mostrando no momento. Existe um poder sobrenatural na gratidão que a ciência tenta explicar e a teologia conhece há milênios. Quando você agradece de verdade, você muda a atmosfera ao redor de você, não metaforicamente, literalmente. Um coração grato é um coração aberto. E um coração aberto é exatamente o tipo de coração onde o Espírito Santo se sente em casa. O Salmo 100 convida: entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças, e bendizei o seu nome. As portas. Os átrios. A gratidão não é o destino da presença de Deus. É o caminho que leva até ela. É o que abre as portas para que você entre e experiencie Deus de uma forma que nenhuma técnica espiritual consegue produzir por si mesma. E aqui está algo que precisa ser dito para quem está vivendo uma estação difícil. Agradecer no meio da dor não é fingir que a dor não existe. Não é a espiritualidade de fachada que sorri por fora enquanto o coração sangra por dentro. É uma escolha madura de não deixar que a dificuldade presente apague a memória de tudo que Deus já fez e a certeza de tudo que Ele ainda vai fazer. Quando você abre a boca no meio da tempestade e diz: Senhor, eu te agradeço mesmo assim, você não está sendo ingênuo, você está sendo profético. Você está falando ao seu próprio coração, ao inimigo que quer te paralisar e ao Espírito Santo que está atento. Eu sei em quem confiei, e essa confiança não depende do tamanho das minhas circunstâncias. Lembra dos tempos mais difíceis da sua vida. Aquele momento que você jurou que não ia sobreviver. Aquela situação que parecia não ter saída. Aquela noite que pareceu durar demais. Você chegou até aqui. Você está aqui agora, ouvindo esta mensagem. E isso por si só já é razão de gratidão. Porque a mão que te sustentou até agora é a mesma que vai te sustentar no que ainda está por vir. O Espírito Santo adora ouvir essa gratidão que nasce não da facilidade, mas da fé, que reconhece a fidelidade de Deus não apenas quando as bênçãos são óbvias, mas também quando estão escondidas dentro de uma provação que ainda não terminou de revelar o que carrega. Diga ao Espírito Santo hoje, com o coração aberto: obrigado por tudo que tu já fizeste. Por tudo que tu estás fazendo que eu ainda não vejo, e por tudo que tu ainda farás, mesmo que eu ainda não consiga imaginar. Essa é uma oração que ele adora receber, e quando ela vem do coração verdadeiro, ela nunca volta vazia. A quarta coisa que o Espírito Santo adora ouvir está ligada a algo que muitos crentes têm medo de dizer, não por falta de fé, mas por não entenderem ainda o quanto Deus deseja ouvir isso da boca dos filhos que ele tanto ama. A gratidão abre as portas. Mas existe uma quarta coisa que o Espírito Santo adora ouvir, e que poucos dizem porque exige uma coragem que vai contra tudo o que a cultura religiosa muitas vezes ensina. Não é uma confissão de fé elaborada. Não é uma declaração teológica sofisticada. É algo que parece frágil, mas que na verdade é um dos atos de maior força espiritual que um filho de Deus pode praticar: a honestidade total diante do Espírito Santo. Há uma diferença enorme entre orar e conversar com Deus de verdade. A oração pode se tornar um ritual. Palavras certas na ordem certa, com o tom certo, que soam bem aos ouvidos humanos, mas que chegam ao céu como um ruído familiar sem substância. A conversa verdadeira é outra coisa. É quando você para de usar linguagem de culto e começa a falar como quem está diante de alguém que conhece tudo sobre você e que, mesmo assim, continua escolhendo te amar. O Espírito Santo não precisa das suas palavras ensaiadas. Ele já conhece cada pensamento antes que você o articule. Romanos 8:26 diz algo que deveria mudar para sempre a forma como você se aproxima de Deus. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Há momentos em que a alma não tem palavras, e o Espírito Santo já estava pronto para isso. Ele ora por você, com o que você não consegue dizer. Mas o convite que Deus faz é para que você tente mesmo assim, que você se aproxime com o que tem, com o que sente, com o que está carregando, sem filtro, sem verniz,
sem a pressão de parecer um crente maduro quando por dentro está tudo desmoronando. Porque o Espírito Santo não se impressiona com eloquência. Ele se move diante da autenticidade. Pense nos Salmos mais uma vez. Davi não chegava diante de Deus sempre com hinos de vitória. Há salmos que começam com clamores que beiram o desespero. Até quando, Senhor? Ocultarás tu a tua face de mim para sempre? Salmo 13:1. Isso é honestidade crua. Isso é um homem que não tinha energia para fingir que estava bem. E Deus não o rejeitou por isso, pelo contrário. Aquelas palavras foram guardadas na Escritura para que gerações inteiras soubessem que é permitido, é bíblico, é esperado que você chegue a Deus com a verdade do que está sentindo. Quantas pessoas estão carregando dúvidas que nunca ousaram dizer em voz alta, porque acham que duvidar é pecado? Quantas estão com raiva de uma situação que não entendem e que nunca falaram isso abertamente a Deus, porque têm medo de parecer ímpias? Quantas estão exaustas, decepcionadas, com o coração pesado e continuam orando com palavras de vitória que o coração ainda não alcançou? O Espírito Santo adora ouvir quando você para de fingir. Quando você diz, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu estou com medo. Eu estou cansado. Eu ainda estou com raiva desta situação e preciso que tu me ajudes a processar isso. Essa oração, dita com sinceridade, tem mais poder do que 1000 orações bem construídas que não saíram do coração. Jó é outro exemplo poderoso. No meio do sofrimento mais intenso que a Bíblia registra, Jó disse coisas que escandalizariam muitos comitês de igrejas. Ele questionou, clamou, expressou sua dor sem censura. E no fim, quando Deus falou, disse algo surpreendente aos amigos de Jó, que haviam ficado o tempo todo do lado politicamente correto. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porquanto não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Jó, com toda a sua angústia exposta, havia falado com mais integridade do que os que ficaram defendendo Deus com discursos bem embalados. Isso não significa que qualquer coisa dita no calor da emoção é espiritualmente correta. Significa que Deus prefere a verdade desorganizada à falsidade bem arrumada. Significa que o Espírito Santo se move mais facilmente num coração que está aberto, mesmo que esse coração esteja partido, do que num coração fechado atrás de uma performance de espiritualidade que não corresponde à realidade interior. A honestidade diante do Espírito Santo tem outro lado também. É a honestidade sobre quem você ainda não se tornou, sobre as áreas que ainda não foram entregues, sobre os hábitos que você sabe que precisam mudar, mas que ainda não tiveram a coragem de colocar sobre o altar. O Espírito Santo sabe de tudo isso, mas quando você verbaliza, quando você nomeia, quando você diz, Senhor, esta área da minha vida ainda não está rendida a ti, você está fazendo algo profundo. Você está convidando o Espírito a entrar justamente ali onde a resistência ainda existe. E ele entra, não com julgamento, não com condenação, porque Romanos 8:1 já estabeleceu que não há, pois, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele entra com uma luz suave e poderosa que começa a iluminar o que estava escondido, a amolecer o que estava endurecido, a transformar o que parecia imutável. Diga ao Espírito Santo hoje o que você ainda não disse, não para impressioná-lo com sua transparência, mas porque você precisa tirar esse peso de dentro. Porque a intimidade verdadeira só existe onde há honestidade real. E porque o Deus que te criou não se assusta com o que você carrega. Ele já viu tudo, já conhece tudo, e ainda assim escolheu morar em você. A quinta coisa que o Espírito Santo adora ouvir é a mais transformadora de todas. É a que fecha o círculo, a que une tudo o que foi dito até aqui e que tem o poder de inaugurar uma nova temporada na sua caminhada com Deus. A quinta coisa que o Espírito Santo adora ouvir é também a mais simples e a mais poderosa de todas. É a rendição completa. São apenas 4 palavras, mas que carregam o peso de uma decisão que transforma eternidades. Faze em mim, Senhor. Não faze o que eu pedi. Não faze do meu jeito, mas faze em mim. Abre, molda, quebra e reconstrói o que for necessário, porque eu confio em ti mais do que confio em mim mesmo.
Essa entrega não é fraqueza. É o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. É o momento em que a vontade própria se curva diante de uma sabedoria maior, e o Espírito Santo, que estava esperando exatamente por esse espaço, começa a operar com uma liberdade que você nunca antes havia experimentado. Jesus, no Getsêmani, diante da maior provação da história, disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Aquelas palavras não foram ditas com facilidade. Foram ditas com o suor como gotas de sangue, com o peso do mundo sobre os ombros, e ainda assim foram ditas, e o Espírito de Deus honrou aquela entrega com a ressurreição mais gloriosa que o universo já testemunhou. A sua rendição também será honrada. O Espírito Santo não desperdiça uma entrega genuína. Ele não ignora um coração que finalmente parou de resistir. Ele não passa por cima de uma alma que diz, com toda a sua história e todas as suas feridas: "Eu sou teu. Faze em mim o que eu não consigo fazer sozinho." Diga isso hoje. Diga no silêncio do seu quarto, no caminho do trabalho, no meio de uma lágrima que não tem explicação. Diga com as palavras que você tiver, no estado em que você estiver. O Espírito Santo adora ouvir isso, e quando ouve, ele age. Obrigado por ter chegado até aqui. Foi uma honra compartilhar esta mensagem com você. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou, se inscreva no canal e clique no sino para não perder os próximos vídeos que estão chegando. E no primeiro comentário fixado, você encontra o link para o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo.